Não é a primeira vez que acontece isso, não é o primeiro problema que nós temos com as ferramentas de inteligência artificial generativa e não será o último, infelizmente. Mas a gente precisa falar sobre isso. Eu sou Matheus Felipe, sou professor de comunicação, professor universitário, e eu faço alguns vídeos aqui comentando coisas que eu quero e que eu acho importante que as pessoas saibam. Então, se você chegou nesse vídeo aqui, já se inscreve, por favor, comenta, curte aí para eu saber se isso está chegando legal para você e o que você acha sobre isso. Mas vamos falar um pouquinho sobre esses problemas que as ferramentas digitais elas geram, mas agora com um pouco mais de seriedade, digamos assim, as inteligências artificiais elas estão nesse risco diário, né? Um pastor americano ele estava utilizando a inteligência artificial, né, em questão para tratar sobre questões da sua vida. Então ele compartilhou com essa ferramenta questões da sua crença, questões de quem ele é, como que ele pensa sobre as coisas, como nós somos ensinados a fazer para que a inteligência artificial nos dê melhores resultados das nossas pesquisas, tá? Mas ele começou a ter problemas no pulmão e começou a compartilhar os seus sintomas com essa inteligência artificial e ela estava colocando algumas questões como entrega para Deus. Deus vai te sustentar. Deus, ele cuida do seu corpo mesmo quando ele está beirando o colapso e algumas coisas nesse sentido. Por isso, esse pastor decidiu não ir ao médico e ele estava tendo esse tratamento com essa inteligência artificial até que ele teve que ser levado às pressas para o hospital e ele quase faleceu. Ele quase veio a falecer. E agora ele está, enfim, entrando com um processo, né, contra a empresa responsável, né, por ela ter tratado dessa forma, essa conversa, né, esse tratamento. E a empresa, na sua defesa, ela coloca que nos seus termos de uso, né, quando você entra na plataforma e você tem que dar aquele aceite, já diz que não deve ser utilizado para questões médicas e não deve ser utilizado como única fonte de verdade. Você deve pesquisar outras fontes. Mas aqui nós temos que ponderar, claro, que o pastor ele foi negligente nesse sentido, mas se a plataforma não é para ser utilizada com questões médicas e você não pode acreditar em tudo que ela diz, por que que a plataforma deu respostas? Por que que a plataforma foi treinada para dar todas essas respostas se, em tese, não pode? Você não pode falar sobre isso. E, como eu falei, não é o primeiro caso. Existem casos de adolescentes, né, nos Estados Unidos, em sua demasia, que os pais estão entrando em ação, né, com ações contra essa mesma empresa e outras também, porque seus filhos confiaram nessa inteligência artificial, filhos adolescentes que não estão ainda com o neocórtex pré-frontal pronto, eles não podem tomar tantas decisões importantes, eles estão abrindo a sua vida ali e estão tratando como se fosse um psicólogo, e isso gerou já, sim, falecimentos e questões autoprovocadas, digamos assim. Então, se não pode, se é errado falar sobre isso nas inteligências artificiais, as próprias ferramentas deveriam ter esse bloqueio, né? Ter uma resposta pronta de não, esse assunto eu não posso tratar esse assunto. Ah, mas como é que faria esse controle? Pô, se a gente está vendo a inteligência artificial gerar tanta coisa inteligente, não é possível que ela não faça esse filtro daquilo que está sendo falado, daquilo que não está sendo falado. Isso em relação aos seus algoritmos, database, palavras-chave e assim por diante. Então, isso aqui é muito triste. E a gente tende a colocar a culpa só no que foi quase a vítima, né, fatal, né? Ah, mas ele, né, no senso comum, ah, mas ele foi burro, ele foi negligente, ele foi bobo. Você pode falar o que você quiser, mas nós estamos lidando com ferramentas que mudam a percepção das pessoas, né? Você que talvez esteja fazendo essa crítica, você passa 5 horas nas redes sociais por dia e você está sendo manipulado por elas. Então, uma hora pode acontecer com você. Esses golpes que acontecem nas redes sociais de contas ou de contas bancárias, né, e assim por diante, a gente não pode colocar a culpa só naquele que foi o lesado por ele ter sido negligente, por ele não ter prestado atenção. Nós temos que colocar essa responsabilidade também na ferramenta. Ah, mas ela já colocou lá no termo de adesão que não pode. Pois é, então ela que tenha uma ferramenta
dentro dessa ferramenta, dentro dessa plataforma, que bloqueie esse tipo de ação. A mesma coisa para com as fake news, né? Que agora, algumas plataformas de redes sociais não têm mais aquela checagem de fake news, o que, na minha visão, é um absurdo. Então, a mesma coisa pode ser tratada para esse assunto, a mesma coisa pode ser tratada para questões de preconceito, para questões de crimes cibernéticos, né? Existem muitas formas disso ser bloqueado, é, disso ser cortado ali enquanto está acontecendo pelas plataformas, mas elas não podem ser responsabilizadas por isso, né, pela lei, e aí fica muito difícil. Porque esse avanço tecnológico que a gente chama, essa evolução tecnológica que a gente chama, ela precisa vir acompanhada dessas questões humanas, dessas questões de usabilidade, de interface, ela precisa vir acompanhada disso, né? Se ela não vem acompanhada disso, nós estamos passando, e essa é a verdade, nós estamos passando por um grande teste. Nós somos uma multidão de cobaias que a gente não sabe o que as inteligências artificiais generativas e o que as redes sociais estão fazendo com a nossa mente, com a nossa parte social, com a nossa parte emocional, com a nossa parte toda, né, da psique, né? Existem sim muitos estudos que já evidenciam muitos perigos e questões negativas disso, mas pela falta de tempo, a gente não tem muitas coisas conclusivas. Mas eu tô aqui para alertar, eu acho que isso faz parte do meu trabalho. Então, esse aqui é um caso, olha, esse aqui é o caso que é muito triste. Esse aqui é um caso que é muito. Que tem que fazer a gente refletir. A gente não pode só arrastar para cima, né? Passar no scroll ali e continuar a nossa vida como se isso não pudesse acontecer conosco, com os nossos filhos, com os nossos netos e assim por diante. Então, é importante que a gente reflita com isso. Comenta aí o que você acha, se você viu esse vídeo até o final. Um abraço.